Olá, seja bem-vindo a essa demo. O intuito da criação desse vídeo é falar um pouquinho sobre arquitetura de dados ali, né? Uma visão pessoal nossa sobre arquitetura de dados. Então para atingir esse objetivo aí, a gente vai começar falando do RDW, do modelo clássico aí, né? Ou do Waterhouse relacional. Passar rapidamente aí pelas abordagens do Emmons e do Kimball. A gente mostrar ali alguns diagramas, mostrando ali como é feita essa transição de um modelo para o outro. Vai falar dos modelos relacionais e dos modelos multidimensionais, para que eles são orientados, né? É interessante a gente ver isso, porque muitas vezes ele serve como base ali para os data warehouse modernos, né? E para as implementações de Data Lake. A gente vai falar um pouquinho assim, dessa transferência aí dos modelos, né? A gente vai falar do Data Warehouse moderno, as vantagens, as desvantagens, como as possibilidades de evolução, né? Sair da abordagem mais clássica, indo para abordagem moderna do Data Warehouse. Então, falando dessa abordagem mais moderna, a gente vai falar um pouco ali sobre os data lakes, né, por que utilizar, e depois no final a gente fala um pouquinho do Lake House aí, que é uma arquitetura entre aspas mais nova aí. A gente vai tentar entender como ela funciona, né? Então, partindo aqui do Relational Data Warehouse, ou se preferir, né, da abordagem clássica, né? Então, o princípio básico de funcionamento dele se refere aqui à fonte de dados que a gente tem, muito provavelmente fontes de dados relacionais, né, que a gente tem. A gente pega essas fontes de dados diversas, tem uma camada de extração aqui, ó, transformação em carga, que é o famoso TL. Esses dados são conduzidos aqui por um repositório, entre aspas, único aqui, que usa uma modelagem específica para a gente poder responder algumas questões. E depois que esse trabalho é feito, ele vai para a camada de visualização aqui, onde os usuários aí, os players aí dos nossos... A camada final, né? Camada de visualização de dados, onde o pessoal pega ali, monta ali, tenta responder as questões formuladas, né? Então essa aqui é a abordagem clássica, bem sucinta, bem sintética aqui, de como funciona a abordagem clássica, né? Então, falando aqui da abordagem, mais um pouquinho dessa abordagem, a gente tem a primeira grande discussão de arquitetura aí, que é referente ao Emmons aqui, o modo de pensar do Emmons e o modo de pensar do Kimball. A abordagem do Emmons, ela poderia ser chamada da abordagem top-down. Então, na visão dele, para a construção de um data warehouse como uma fonte única da verdade, né? A gente pode dizer assim. Primeiro a gente tinha de entender como funcionava ali toda a questão do negócio. Então, entender como funcionava o negócio. Então, nesse caso aqui, a gente tinha de ter uma clara identificação ali dos requisitos de negócio, de todo o negócio, né? Que é importante falar nisso. Então, a partir disso, a gente criava uma abordagem normalizada que ela tentava, no máximo, evitar a redundância de dados. Então, se a gente pudesse resumir uma frase, era, bom, ele depende, esse modelo depende mesmo assim de uma identificação clara assim, dos requisitos de negócio, né? Exige da gente entender uma abordagem assim como um todo, como a organização funciona. Então, a partir disso, a gente montava ali um repositório único e completo, e dali as informações eram segmentadas para os datamarts, né? O problema dessa implementação é que, como ela exigia ali esse entendimento aí bem claro dos requisitos de negócio e uma construção bem amarrada, então ele deixava essa implantação, esse modelo de implantação muito lento. Ele era bem robusto, bem íntegro, mas também bem lento, que ele dependia realmente de um entendimento claro aí das requisitos de negócio para construir como um todo. Aí o Kimball já pensava um pouco diferente, então ele pensava que essa implementação ela poderia sair de baixo para cima. Então,
o bottom-up. Então, na ideia do Kimball, a gente cortava esse primeiro momento aqui, que era o entendimento total do negócio, e focava na construção de, de data marts, ou seja, pequenos data warehouses apenas com informações departamentais. Então, ao invés de eu tentar entender o todo, eu entendia parte desse todo, montava ali um primeiro requisito, montava a minha estrutura ali, e quando a gente tivesse todas as estruturas que a gente havia se proposto a criar prontas, ou seja, cada departamento tivesse seu pequeno data warehouse, a gente, quando somava isso tudo, a gente tinha um grande data warehouse. A gente tinha um data warehouse que era essa abordagem que a gente, a princípio aqui, que o Imon tinha pensado, né? Então, qual que era o requisito principal aqui? Neste caso aqui, ó, nessa abordagem do Kimball, a gente, entre aspas, assim, a gente não precisava dominar todos os requisitos do negócio. Então, se a gente dominasse uma pequena parte desse requisito, a gente já conseguia montar alguma coisa e já conseguia entregar isso para as pessoas poderem utilizar. Então, uma vantagem que a gente tinha uma entrega bem mais rápida, né, sobre uma entrega bem mais rápida dos dados aí já para começar a utilização, né? Então dava uma visão assim, opa, está sendo construída alguma coisa. Ao contrário dessa, que era mais robusta, entre aspas, até mais íntegra, mas ela demorava mais para ser entregue, assim. Aí a gente também já pode pensar nos problemas que essa abordagem do Kimball aqui tem, né? Então, como ela não tinha ali uma, um entendimento integral do funcionamento do negócio, ela facilmente podia se transformar o pessoal costuma chamar de silo, né? São pequenos silos de dados, ou seja, a gente talvez não conseguia ter uma integração totalmente importante feita aqui com os data warehouse, uma vez que eles eram construídos separados. Então, na verdade, a gente não tinha, apesar dos dados estarem todos agrupados em um repositório único, no fundo a gente não tinha esse repositório único, né? Porque todos foram feitos assim de formas diferentes, às vezes usando abordagens diferentes. Então a gente faltava aí ter essa integração. Então, essa era uma grande discussão que aqui a gente não vai falar se o que é certo, o que é errado, porque na verdade não tem, né? Não tem. São abordagens diferentes ali que, dependendo do modo como a gente pretende entregar essas informações, eles poderiam ser utilizados. Normalmente, o pessoal opta mais por essa forma aqui de entrega, ou seja, abordagem bottom-up, porque ela é mais rápida e consegue mostrar uma certa evolução no que está sendo feito, né? Então, apesar de a gente ter que pagar no final essa tal possível falta de integração total entre os dados quando ele está pronto, talvez esse custo se paga a gente consegue mostrar mais rápido ali, né, o que a gente está fazendo, né? Então essas são as duas abordagens aí, tanto do Kimball quanto do Imon. Essa aqui é a abordagem clássica, né, pessoal? Isso aqui é o beabá ali dos fundamentos, quando a gente está aprendendo a trabalhar com isso. E boa parte aí... Bom, deixa eu mostrar primeiro aqui. Deixe-me mostrar aqui depois a gente dá uma passada ali olhar os diagramas ali nos bancos de dados de exemplo da Microsoft. Então, um processo importante quando a gente precisa fazer toda essa metodologia, independente de nós estarmos utilizando tanto a metodologia do Imon quanto a do Kimball, e um personagem principal aqui quando a gente está falando dos RDW, que é a camada de TL, que está presente em todos os recursos quando a gente está falando de análise de dados, né? Então a gente tem, né, na verdade, né, a camada de extração, como a gente identifica ali o que é necessário para a gente montar ali um ambiente analítico. Importante que nessa modelagem do Data Warehouse moderno, do Data Warehouse relacional, a modelagem multidimensional, que a gente vai falar um pouco mais à frente aí, ela é orientada para responder questão. Então, ela não tinha assim uma característica muito exploratória. Então, tudo que a gente tinha ali era algo relacionado
para responder questões pré-definidas ali quando a gente tinha aquela abordagem de pré-análise ali do que poderia ser tirado, né? Então a gente tinha aqui a camada de extração, voltando para o ETL, podia ter uma área de staging ou não. Uma área de staging é onde a gente pegava essa informação mais bruta e deixava aqui numa área onde a gente podia ali realmente entender o que a gente queria e passar para a camada de transformação e integração, onde a gente poderia integrar os dados que estão dispersos, que tem uma certa relação entre eles, e as transformações necessárias aí quando a gente precisasse fazer alguma unificação de dados, deixar sempre na mesma escala, do mesmo padrão para poder fazer as análises. Depois que isso era feito, a gente carregava isso, uma carga no nosso modelo analítico, no nosso modelo multidimensional, que ficava aqui armazenado dentro do nosso warehouse, e depois ia para a camada da ponta ali, onde o pessoal usava esses dados para fazer a nossa análise aí, né? Então, para obedecer essa questão, a gente tinha duas questões. A gente tinha de tirar isso aqui do modelo relacional, né? Tinha de tirar essa informação do modelo relacional e de alguma forma levar isso para uma abordagem estrutural mais que facilitasse mais nós podermos ali fazer as nossas análises, né? Então a gente, para isso, a gente atendia ali dois tipos de modelagem. Tinha a modelagem relacional, que é onde estavam os nossos sistemas transacionais, né? Que ele obedecia uma certa regra ali para manter os dados íntegros e estruturados. Então, ela era fortemente baseada ali nas formas normais ali de modelagem dos dados mesmo. Então, a abordagem, deixa eu mostrar aqui, ó. A gente tem aqui, esse aqui é interessante, esse site aqui, que é o Dataido, que todos os gerenciadores de bancos de dados hoje, eles trazem alguns bancos de dados de exemplo, né, junto com eles. Aí a gente decide se a gente quer utilizar ou não. E utilizando como base o SQL Server aqui, ó, ele tem duas bases de dados ali que a gente pode restaurar, que serve como base de dados de exemplo para a gente fazer atividade, né? Então a gente tem a AdventureWorks aqui, né? No caso, como essa aqui é a versão 2019, a gente tem a AdventureWorks 2019 e também tem uma base de dados de exemplo que é um Data Warehouse, um pequeno Data Warehouse montado, que é a AdventureWorks aqui, DW. E a gente tem aqui um site que nós temos a documentação o dicionário de dados, né? Dessas bases. Então, nesse caso aqui que a gente está vendo o dicionário de dados da base de dados transacional, que é o AdventureWorks. Então a gente percebe aqui que na modelagem ela é feita para a informação ficar dispersa em diversas tabelas, para a gente tentar reduzir ao máximo que a gente puder a redundância dos dados. Então as informações, sempre quando possíveis, elas são armazenadas em um ponto único dos dados. E qual que é o problema disso? Um problema que quando a gente precisa reunir toda a informação, ter informação completa, a gente tem que usar aqui uma gama de relacionamento entre as tabelas para conseguir trazer informação. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma tabela que está no esquema production, chama work order, talvez assim, uma ordem de trabalho assim. Então a gente tem uma quantidade de colunas aqui, mas a gente não tem todas as colunas que podem compor a informação completa. Então, para isso, a gente precisa pegar colunas que estão em outras tabelas para montar essa informação. O problema é que essa quantidade de junção, ela engessa um pouco o modelo relacional. Então, quando a gente está trabalhando com base de dados transacionais, isso daqui é interessante, até esperado, né? Para a gente conseguir manter a integridade. Só que quando nós estamos trabalhando com bases de dados relacionais analíticas, quando o modelo é mais orientado para a gente obter dados, fazer essa quantidade de junção aqui pode custar muito caro e utilizar muito recurso de servidor, uma vez que a quantidade de dados que a gente movimenta para realizar análise é muito grande. Aqui não, bases transacionais são questões pontuais. Então, para, entre aspas, resolver esse problema, foi criado
foi criada uma modelagem específica para a gente conseguir trabalhar com isso. Então, a gente pega aquele modelo transacional, faz uma nova modelagem com esses dados aqui e tenta fazer uma modelagem que é orientada para a resposta. Então, por exemplo, esse daqui ó, é um banco de dados, é o AdventureWorks DW, ó, que a gente tem aqui, que a gente até mostrou. Que o que eles se propõem? Eles propõem a responder algumas questões pré-formuladas quando a gente já está pensando em fazer análise. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem isso é criado através das tabelas fato e dimensão. Então, a gente tem a tabela de fato, que foi o que ocorreu, por exemplo, e tem as tabelas de dimensões. Então, a gente tem, isso aqui a gente tem, que é importante, a gente tem o fato e quais são, a gente pode dizer assim, quais são os pontos de vista que aquele dado ocorreu. Então, por exemplo, eu posso querer saber aqui as informações financeiras, só que a partir de uma perspectiva da organização. Então, eu posso ter uma junção com esses dados aqui da organização, então eu consigo ver uma análise estruturada sobre os fatos baseado em um ponto de vista, no caso aqui da organização. Deixa eu abrir uma outra aqui, ó. Outra tabela, Internet Sales, que são as vendas pela internet. Perceba que aqui ó, o desenhão mesmo assim é muito padronizado, é o mesmo. Então a gente tem uma tabela central aqui, que é a tabela de fato, que é o que os fatos ocorreram. Então a gente tem, por exemplo, o preço unitário, a gente tem aqui o frete, a gente tem aqui um desconto possível, a data de envio. E, baseado nisso, a gente tem informações aqui de chaves. Então, a gente cria dimensões aqui. As chaves dessas tabelas de dimensão vão para a tabela de fato. Então, a partir disso, a gente consegue ver essas informações de preço unitário, desconto, baseado em perspectivas que sejam interessantes para responder as nossas questões. Então, por exemplo, eu posso ver todas essas informações aqui baseada por produto. Então, posso saber o produto que foi mais vendido, tudo isso. O importante dessa modelagem que a gente queria mostrar é o seguinte: a partir do momento que a gente criou essa modelagem multidimensional, perceba que a quantidade de junções que a gente precisa para responder algumas questões são menor. Então, é muito provável aqui que, dependendo da perspectiva que eu queira ver um fato, eu faça apenas uma junção. Se eu quiser saber só pelo cliente, se eu quiser saber só por produto, eu tenho só uma junção. Eu vou ter duas se eu quiser saber informações relacionadas a clientes e a produtos. E aí, conforme eu for aumentando os pontos de vista sobre aquele fato, eu posso ter um peso maior. Mas, a princípio, eu consigo fazer ali recuperar informações analíticas baseada em menos junções do que a gente teria que fazer num ambiente transacional. E um detalhe importante, que esse ambiente montado aqui, ó, construído no Data Warehouse, ele fica à parte, né? Fica até em servidores diferentes para a gente não ter concorrência por recursos de hardware ali, né? Então, essa é a questão das modelagens relacional e a modelagem multidimensional, né? Então, qual que é os benefícios? A modelagem dimensional ela é muito eficiente assim, né, para ambientes transacionais, ambientes do dia a dia de trabalho, né, que ela tem uma ótima integridade, ela propicia uma ótima integridade dos dados, só que isso a torna assim, um pouco engessada, né? A gente percebe que o fato de ter que visitar muitas tabelas para pegar informação, torna ela um pouco engessada. Então ela é feita para tentar evitar ao máximo ali a duplicidade dos dados. E toda informação, se a gente quiser informações analíticas sobre o modelo relacional, a gente até consegue pegar. Mas a quantidade de junções e agregações que a gente precisa fazer, justamente pelo fato desses dados estarem espalhados, é muito grande. Então, às vezes, acaba não compensando a utilização de recursos que a gente tem para montar. Por isso, a gente opta por montar... por isso que existe a abordagem na modelagem multidimensional que... entre aspas, faz a mesma coisa, só que de uma maneira que utiliza menos recursos computacionais, né? E para fazer essa transição apenas dos dados do modelo relacional para o multidimensional, a gente utiliza o ETL, que sai de um modelo relacional e leva esses dados para o modelo multidimensional, né?
Isso aqui tudo, pessoal, é importante pelo simples fato que, e muitas vezes, a base para o Data Warehouse moderno e por esses novos modos de armazenamento de dados modernos, a origem deles é um sistema relacional, muitas vezes um Data Warehouse relacional. Então, esses dados são pegos de Data Warehouse relacional, o clássico, levados para o armazenamento. Pode ser em nuvem, pode ser abordagem de nuvem, Data Lake no caso. E a partir dali, ou são feitas transformações nesse dado, ou ele é consumido a partir daquela ponta ali. Ok? Então, esse é a abordagem clássica aí. Depois que a gente teve essa abordagem clássica, a gente vai falar um pouquinho do Data Warehouse moderno, que é a camada de transição aqui, né, entre as duas partes aí. Então, ele pode ter uma abordagem baseada na nuvem ali, ou uma abordagem baseada on-premise, é mais difícil on-premise de implementação. Então, uma das características principais dele aqui é a natureza híbrida dele. Por que híbrida? Porque ele pode, olha só, que a gente falou no slide anterior, ele pode reunir ali, ó, e unificar não, tentar agrupar, juntar essas informações, tanto do Data Warehouse relacional e com implementação do Data Lake. Então ele faz ali, ó, a união dos dois mundos aqui, né? O que isso propicia? Propicia uma manipulação mais flexível dos dados, né? Por quê? Porque quando a gente está falando do Data Warehouse relacional, a gente está falando unicamente de dados estruturados. Um Data Warehouse relacional, justamente por a nomenclatura dele de relacional, ele não consegue trabalhar com outros dados que não sejam dados estruturados, ou seja, no formato de linha e coluna. Ele não consegue fazer isso. Se a gente tiver algum dado que não esteja nesse formato, ele precisa ser transformado antes da carga do modelo para transformar ele para um modelo estruturado. Quando a gente tem um Data Warehouse moderno, a gente quebra um pouco essa questão justamente quando a gente está falando do armazenamento. Por quê? Porque quebrou esse padrão aí de dados estruturados. Então ali, a partir dali, ele consegue trabalhar com dados estruturados, dados semi-estruturados, dados não estruturados. Então ele meio que expande aí as características de um Data Warehouse clássico, né? Outra coisa interessante que a gente tem aqui é o esquema on-read dele, que é importantíssimo aí, que uma coisa que muda bastante mesmo é o seguinte, né, que quando a gente está falando do Data Warehouse clássico, a gente tem do esquema on-write aqui, né? E o que a gente está falando quando a gente está falando desse esquema on-write aqui? Então ele obrigatoriamente, ó, a gente tem essa camada aqui, que ele precisa de uma aplicação de um esquema antes da gente poder trabalhar os dados. Então, obrigatoriamente, ele tem um pré-trabalho antes da gente poder disponibilizar esses dados para análise. Então, quando a gente está fazendo aquela transposição do modelo relacional para o modelo multidimensional, a gente tem que criar as tabelas lá no banco de dados. As tabelas têm que ter o seu tipo já definido para o modelo de ETL poder executar ali as suas transformações e salvar os registros nessa estrutura, digamos assim, que a gente montou, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem primeiro a aplicação a coleta dos dados aqui, ó. A gente tem a aplicação do esquema, então a gente tem que fazer um trabalho antes de disponibilizar esses dados e antes de escrever esses dados. Então a gente cria o esquema, aplica o esquema, né, que a gente está falando aqui, escreve os dados e aí analisa. Essa questão do Data Warehouse moderno, ele meio que quebrou isso, porque ele é o esquema on-read. O que isso quer dizer? Quando a gente está falando aqui, vou pegar a caneta, quando a gente está falando do esquema on-read aqui, ó, a gente não precisa obrigatoriamente dessa questão de ter um esquema. Então a gente, entre aspas, a gente não precisa obrigatoriamente de um pré-trabalho. Então a gente coleta o dado aqui, ó, e já escreve o dado. Então muitas vezes ele é armazenado na sua forma bruta lá num Data Lake, né? E a partir dali, se a gente precisar fazer transformações, a gente faz aquilo ali. Então, eu escrevo, então perceba, a partir do momento que esse dado já está escrito lá no Data Lake, ele já está disponível para a gente fazer ali a utilização dele. E uma vez que a gente não precise fazer
esse trabalho antecipado para deixar as informações disponíveis, qual é a vantagem? O que a gente ganha com isso? A gente ganha agilidade, né? Então, imagina a seguinte situação: alguém pede alguma coisa para a gente, algum tipo de informação que a gente não tenha disponível no momento, que é o passo 1. Aí isso a gente está falando aqui do esquema on-write. Então a gente, para conseguir responder essa informação, a gente vai lá na nossa fonte origem de dados, aí a gente volta para cá no processo de ETL, só que antes de jogar essas informações aqui para a pessoa poder analisar, a gente tem que criar um esquema para poder receber esses dados que a gente tem aqui. Então a gente tem esse trabalho aqui que veio antes. Validar essa questão dos dados que chegaram aqui, então a possibilidade de acontecer algum problema, se foi carregado tudo direitinho para aí, então a gente deixar isso disponível. Então a gente tem uma série de passos aqui que deixam um trabalho mais moroso, assim, né? Então, quando a gente fala desse esquema on-read, então se a gente fosse repetir os mesmos passos, então vinha a requisição para a gente ia consultar as fontes de dados lá, tinha fonte de dados aqui para ver o que tinha. Uma vez que a gente encontrou a fonte de dados, a gente sobe essa fonte de dados aqui para um armazenamento, no caso, para um data lake, e pronto, a informação aqui ela já está disponível para a pessoa poder fazer as suas análises. Claro, evidentemente, né? Se for necessário fazer algum tipo de transformação do dado, essa transformação pode ser feita aqui dentro do próprio Data Lake. Mas, a princípio, a partir do momento que a gente já jogou informação para cá, ela já pode ser utilizada pelos players aí, pelas pessoas que fazem as suas análises aí. Então, por exemplo, uma vez que a informação está aqui, um cientista de dados pode utilizar aqui os seus algoritmos aqui para poder fazer experimentação de dados. Então, a gente pode ganhar muito tempo com isso, né? Então a gente deixa a informação disponível, caso a gente já deixa a informação disponível para a pessoa poder fazer a análise. Então aí entra essa questão aqui, ó. Escreve o dado, aí aqui, ó, se necessário. A grande questão aqui, ó, se necessário, é feita aqui a aplicação de um esquema. Mas na maioria das vezes é necessário fazer essa, e até bom, interessante que isso seja feito. Mas a princípio o dado já está lá. Então, se a pessoa quiser pular essa etapa para fazer experimentação de dados, ela consegue. Então essa parte aqui da aplicação do esquema, se ela quiser, ela pode não utilizar. Ao contrário do esquema on-write, obrigatoriamente ele tem que passar por isso. Então a gente ganha aí essa agilidade na hora de fazer essas operações. E aí a gente tem também a questão dos workloads aqui de ELT, né? Tem o ETL e tem o ELT. O ETL, o que a gente faz? O ETL, como a gente já conversou até agora, o ETL a gente faz antes. Aqui, ó, aqui tá uma figura legal pra gente falar, ó. Deixa eu dar um S aqui, limpar. Então aqui, ó, a gente pode expandir aqui o raciocínio e entender que essa questão que a gente tem aqui, ó, a gente tem um ELT. Então que a gente faz a carga, se necessário, a gente faz a transformação e aqui é ELT, né? A gente faz a carga, faz o load aqui, se necessário a gente faz a transformação para depois disponibilizar para análise. Aqui não, aqui é o ETL mesmo, a gente faz a extração, né? Faz a extração aqui no collect data. Deixa eu deixar melhor desenhado isso daqui para não fazer confusão, para a gente não fazer confusão. Então, por exemplo, aqui no caso do esquema on-write, a gente tem a parte da extração aqui, ó, no E. Aqui a gente tem a questão da transformação, que é onde a gente aplica o esquema, e aqui no write data a gente tem a parte da carga. Então aqui a gente tem o formato ETL. Aqui é o contrário, a gente tem a mesma extração aqui, né? Aqui no collect data. A gente tem o L aqui, que é o load, que é onde a gente está escrevendo o arquivo, e se necessário a gente tem a transformação aqui, que é onde a gente vai aplicar o esquema. Então, interessante, eu não tinha pensado nisso quando tinha arrumado essa imagem aqui. Então aqui a gente já tem
a diferença aqui das cargas de trabalho aqui onde a gente tem o ETL e onde a gente tem tem o ELT. Então essa é uma grande vantagem dos data warehouses modernos aí. Então como ele faz essa junção com o data lake, ele consegue fazer toda essa questão. E aqui ó, a gente tem mais ou menos aqui exemplificado aqui. A gente está falando do data warehouse relacional aqui numa comparação com o data lake. Perceba que o DW moderno ele engloba as duas questões. Aqui o schema write que a gente acabou de mencionar lá em cima. Então, o que acontece? Como a gente faz... a gente precisa fazer essa camada aqui de aplicar o esquema. Existe a tendência, não é sempre, mas existe a tendência de nós empobrecermos o dado. Talvez o empobrecer seja até o termo muito forte, assim, mas a gente pode... nesse processo de aplicação de esquema, limpar e não deixar de utilizar alguns dados que, do ponto de vista de análise descritiva, ele não vai fazer muita diferença, mas do ponto de vista da análise preditiva, ele pode ter essa diferença. Por quê? Porque quando a gente está falando de análise descritiva, a gente não tem a parte experimental, então a gente não tem a experimentação que um cientista de dados muitas vezes faz. Então, a informação é estruturada, lembrando, voltando lá no modelo multidimensional, que a informação ela é estruturada para responder alguma questão pré-definida. E essa pré-definição ela fica meio encaixotada ali quando a gente for tentar obter insight novo. Então, para esse caso, onde a gente precisa fazer a aplicação do esquema antes, então quando a gente grava a informação aqui, ó, na camada de write data aqui, ó, quer dizer que ela já vem encaixotada para cá. Então a informação que a gente presume, ela já vem encaixotada para cá. Então a gente perde muito assim quando a gente precisa fazer experimentação. Ao contrário do data lake ou do modern data warehouse, quando a gente faz essa observação de que a gente vai poder utilizar, como a gente joga o arquivo lá antes de fazer a aplicação do esquema, então o arquivo ele pode estar mais poluído, mas um arquivo mais poluído ele pode ser uma fonte de experimentação que talvez chegue a mostrar para a gente ali padrões que quando a gente limpa aqui ou aplica o esquema antes a gente não consegue perceber. Então essa abordagem aqui ó, do Data Warehouse moderno ele cabe muito bem aqui para a função do cientista. Que uma dos objetivos deles do objetivo dele é usar os algoritmos que ele tem para fazer experimentação. Então ali ele vai fazer uma engenharia de requisito ali, de features, que fala, feature engineering lá, que ele vai pegar e vai agrupar características, no caso coluna, né? Ele vai agrupar coluna, vai desmembrar a coluna, vai experimentar aquela questão toda do PCA, de pegar a coluna, juntar com outra, tirar outra, para executar os algoritmos para ver se ele encontra algum padrão. Então, esse esquema aqui que a gente tem do Data Warehouse clássico, ele tem essa dificuldade de, olha, como ele é muito encaixotado, a gente pode usar a palavra, como ele é muito encaixotado, ele vai ter essa dificuldade aqui para esse tipo de análise preditiva aqui, que é o que todo mundo mais ou menos está correndo atrás hoje. Então essa análise descritiva aqui, que é o que ocorreu, é que os BIs, as ferramentas de BI já fazem há muito tempo, né? Isso aqui exige um pouco mais de expertise nos dados e até de conhecimento de negócio para tentar entender por que ocorreu. Então, a partir daqui você consegue entender por que ocorreu. E aqui já é aquela camada de experimentação onde os algoritmos são executados para tentar identificar padrão. Então, e perceba que aqui, ó, se a gente estiver nas categorias do eixo X e eixo Y aí, quanto mais a gente caminhar para o lado aqui do Data Warehouse moderno, a gente tem um pouco a dificuldade aumenta um pouco. Justamente por essa questão
da massa de dados não ser tão organizado assim, ou estruturado para fazer esse tipo de situação. E por aí vai. Mas nessa tela aqui que eu queria falar era da natureza híbrida, a manipulação flexível, que agora a gente não está preso mais aos dados estruturados. O schema read, que é muito importante também, essa questão do schema read. E os workloads de LT, que ele consegue fazer a transformação dentro da própria engrenagem aqui, né? Digamos assim. Então aqui a gente vai ter a questão mesmo do mais por dentro mesmo. Ali a gente explorou as características mais expandidas da questão do Modern Data Warehouse. Agora a gente vai entender um pouco mais por dentro aqui, como que ele pode fazer isso. E a parte da junção aqui que ele pode ter com os DWs relacionais aqui, que o dado pode vir de um DW trabalhado, enriquecido, trabalhado e retornar para um esquema ali, para uma camada digamos assim, né, uma camada relacional para as pessoas conseguirem fazer as suas análises, né? Então aqui, ó, a gente tem aqui, nesse caso aqui, ó, deixa eu pegar a caneta, a gente tem aquela questão dos dados não estruturados, que agora faz parte do Data Warehouse moderno, os semi-estruturados, que aqui o CSV entra nessa categoria também, JSON, XML, que tem fracamente tipado. Então, às vezes é uma discussão se o CSV ele é um arquivo estruturado ou não, mas na verdade não, porque ele não tem tipo, né? Ele é um texto separado por vírgula. Então, quando a gente acopla alguma ferramenta para tentar ler esse arquivo, ele vai encontrar ali só texto. Então ele é fracamente tipado e tem uma estrutura fraca, né, digamos assim, né? E tem aqui os bancos de dados relacionais, né? Tem os bancos de dados relacionais que a gente sempre tenta escapar, mas a gente sempre acaba encontrando com eles, né? Então a gente tem aqui a camada de origem, né? A nossa fonte de dados, a camada da nossa fonte de dados. Aqui tem o primeiro passo aqui, ó, que é a camada de ingestão, né? A gente ingere, ou seja, pega esses dados e transforma para cá. Perceba que nesse caso a gente não tem a camada de ETL aqui ou ELT, isso pode vir depois. Aqui é passo 2, a gente tem a camada de armazenamento, né? Que é toda a questão aqui do Data Lake, ó. A gente tem toda a questão do Data Lake aí, e aí começa o trabalho, que é o dado chega bruto quando ele sai dessas estruturas aqui, ó. Deixa eu limpar, né, para melhorar a escrita aqui. Então, quando o dado sai dessas estruturas aqui, em teoria, ele sai no formato mais bruto. Mas uma vez dentro do Data Lake, ele pode ter um pré-processamento ali para tentar eliminar as impurezas ali mais gritantes, né? Então ele tem aqui talvez uma camada de conformação aqui, onde são gerados arquivos Parquet. Às vezes eles nem existe essa limpeza ela vai depois aqui para a camada do Parquet. Ele vai depois para a camada do Parquet. Depois ele recebe o enriquecimento, que é a parte da transformação. Então depois que você gerou os arquivos para que ele parte para a transformação e deixa ele mais enriquecido. E aqui ele já pode estar disponível para análise, né? Só que aqui ele entra na camada de curated, ou na camada de curado, que aqui é muito provável que aqui já exista mais uma separação, mas os dados já são mais segregados, assim, para a pessoa que for fazer uma análise lendo aqui do Data Lake, ela não precisa ler todo o container de curado, então ela já é direcionada para aquele tipo de dado que já vai fazer mais sentido para ela. E existe a possibilidade também, depois dele fazer todo esse caminho aqui de enriquecimento, de conformação, de curadoria, de fazer todo esse trabalho, ele pode, esse dado, olha que interessante, esse dado ele pode ser modelado aqui, ó, através do passo 4, ele pode ser modelado e pode ser inserido aqui numa camada relacional. Então assim, ó, o dado ele pode sair daqui, então ele pode estabelecer uma linhagem que ele pode sair daqui do esquema relacional
pode ser um DW relacional ou um banco de dados relacional mesmo, o transacional mesmo, só que aí a gente tem que levar em consideração toda aquela questão que a gente viu lá nos primeiros slides, né, questão de performar bem essas transformações. Então ele pode sair do modelo relacional, sofrer todo um trabalho e voltar para uma camada relacional mais curta e mais direcionada. Então, por exemplo, a gente tem aqui, vamos imaginar que a gente precisa fazer uma análise por estado, por exemplo. Então a gente pode separar aqui em subcontainers, particionamento, né? O nome técnico é particionamento. Então a gente pode particionar esses dados aqui em diversos containers separados e pegar só determinado container que for objetivo de uma análise específica e mandar só esse container para uma camada relacional. E ali a gente tem aqui, ó, na camada de visualização, a gente pode ter aquele pessoal que é mais habituado com planilha Excel, que é mais habituado com a linguagem SQL, que é mais habituado com Power BI, com ClickView, com Tableau, que eles têm uma facilidade grande para ler dado estruturado, né? Então a gente tem um dado estruturado, meio que faz uma desestrutura o dado aqui, faz todo esse caminho de enriquecimento e curadoria. Aqui também tem aquela camada medalhão, né? Ouro, prata e bronze, isso também entraria aqui. Então a gente faz todo o enriquecimento e uma curadoria no dado e devolve ele para o modelo relacional para facilitar, para ter uma camada relacional para essas pessoas aqui poder fazer as suas análises, né? Então nesse contexto aqui, ó, o Border Data Warehouse, além dele ser uma fonte firme aí de armazenamento e processamento, ele pode servir como uma camada de transformação nos dados também. E tem uma coisa interessantíssima aqui, que é o que acontece com os Modern Data Warehouse, principalmente quando ele está utilizando essa estrutura de Data Lake aqui, que é a desacoplação da camada de computação da camada de armazenamento. Mas como assim? Então, quando a gente chega nessa situação, ó, a gente talvez tenha que entender o conceito aqui de que a camada do Data Lake, ela por si própria, nativamente, ela não é uma camada de processamento. Ela é apenas uma camada de armazenamento. Então, para gente ter algum tipo de computação nessa camada, a gente tem que espetar aqui ferramenta de terceiros aqui. Então, a mais famosa delas, a gente está ali que é o Databricks aqui, ó. Vou colocar o DB. O Databricks, ele tem aplicação na Azure, tem aplicação na AWS, tem aplicação no GCP. Então, o que acontece? Ele consegue, através do Databricks, a gente consegue separar a computação do armazenamento. Então, essa parte do enriquecimento que a gente tem aqui, talvez a parte do conformado, essa parte do enriquecimento e a parte da curadoria, a gente pode utilizar uma ferramenta de ETL para fazer essa questão. E mesmo assim, quando a gente usa uma ferramenta de ETL, o poder de computação ele está desacoplado. Por exemplo, se a gente usar um Data Factory aí, um ADF, a camada de processamento mesmo, quem está fazendo é o Azure. Ele que faz todo o processamento, ele só vai salvando os arquivos. E na questão do Databricks, a mesma coisa. Então você usa ali os clusters Spark dele, então ele pega o dado, leva o dado lá, transforma o dado, mas a camada de processamento está com ele aqui, e ele devolve o dado conforme as transformações que a gente pediu. Então isso deixa flexível, que a gente não fica muito preso à tecnologia. Então, a camada de processamento que a gente pode utilizar, uma vez que ela foi desacoplada, a gente pode usar qualquer camada aqui que possa atender o que a gente pretende aí fazer. Então, uma das características principais aí, mais interessantes, aí, mais valiosas da arquitetura do Data Warehouse moderno é essa possibilidade de desacoplação aqui, desacoplação da camada de processamento com a camada de armazenamento, que é o que a gente não tinha ali no Data Warehouse relacional, né, ou no clássico. Aí a gente pode pensar, pô, mas o ETL às vezes rodava em máquina diferente. Tudo isso é válido, mas
o core de processamento ainda pertencia ao banco de dados relacional. Isso aí a gente não conseguia tirar dele, né? E a computação usando banco de dados relacional é muito cara. E a computação hoje em dia, o armazenamento ficou mais barato e a computação ficou cara. Então aqui a gente consegue desacoplar, tem toda aquela questão do pago por uso lá, que a gente só paga pelo momento que a gente usar. Então a gente poderia pagar as informações de Databricks somente quando a gente quisesse enriquecer, então a gente não precisaria investir altos valores ali para ter uma camada de processamento que muitas vezes podia estar parada lá esperando para poder trabalhar. Então a gente tem toda essa questão aqui. E outra questão interessante também que a gente pode pensar é essa questão aqui da camada, da gente pode gerar uma camada relacional para os usuários aí que tem mais facilidade com essa camada aqui. Então, essas duas camadas aqui são interessantes porque se a gente parar para perceber, essa questão aqui é a origem, a fonte de onde pega, e aqui é um armazenamento. E aqui, ó, tem aquela questão do sandbox que a gente está falando, que antes de enriquecer o dado, existe ali a camada de experimentação que os data science, os cientistas de dados e o pessoal de machine learning consegue utilizar ali os seus scripts, os seus algoritmos para tentar achar algum padrão no que a gente tem encontrado lá. Mas perceba que essa sandbox, essa camada de areia aqui, ela é antes da gente enriquecer o dado. Porque muitas vezes, para enriquecer o dado, para essa análise que a gente vai ter aqui, ó, a gente pode empobrecer para essa análise que a gente vai ter aqui, que é a camada de experimentação. Beleza? Então, se a gente pudesse pensar nas vantagens e nas desvantagens que a gente tem aqui, dentre as vantagens que a gente poderia ter nesse modelo do Data Warehouse moderno, a gente pode falar da escalabilidade, que uma vez que a computação aqui ela é desacoplada da camada de armazenamento, a gente pode aumentar esse poder de computação aqui. Então a gente tem essa questão da escalabilidade. Com as características do Data Warehouse moderno também, a gente pode trabalhar com dados ali em tempo real. Então a gente ganhou essa possibilidade de poder trabalhar com informações tipo streaming, que era diferente, era muito complicado de trabalhar com um modelo relacional justamente pela camada de transformação que ele tinha. Então aquilo ali podia atrasar e perder um pouco de sentido a gente fazer o streaming. O desempenho, justamente por essa desacoplação aqui, que a gente pode aumentar a camada de computação conforme a gente precise. E a flexibilidade, que é o que a gente tem aqui, que a gente não tinha no modelo relacional, que a gente era preso ali só na questão de dados estruturados. A gente tem aqui, ó, essa flexibilidade de trabalhar com arquivos de imagem, áudio. É evidente que a gente está falando sem estrutura aqui, mas não existe, né, análise de dados em dados desestruturados. Mesmo para fazer análise de informação não estruturada, a gente precisa dar uma estrutura para ela. Até porque quando a gente está falando de análise, a gente está falando de algoritmos matemáticos, né? Então, e a matemática a gente precisa de um padrão. Precisa de padrão para poder usar as suas funções, seus algoritmos lá. Mas ele permite aqui o que a gente não tinha antes, que eram as informações não estruturadas e semi-estruturadas, que a gente tinha a impossibilidade de trabalhar no modelo relacional. E como desvantagem, cara, a gente pode citar o custo. Perceba que a gente tem diversas questões aqui. A gente tem o armazenamento, a gente pode ter uma camada relacional, a gente tem um aumento ou diminuição da computação, a gente tem as ferramentas de gestão que a gente precisa utilizar aqui. Então o custo ele pode escalar também, dependendo da quantidade que a gente precise processar. A complexidade, que agora entraram vários componentes aqui diferentes para a gente poder administrar e gerenciar isso tudo. Como ele é de uma estrutura muito aberta, que pode receber qualquer tipo de coisa, a gente pode ter a questão de silo de dado, né? A gente pode ter, às vezes a gente não consiga ter digamos assim, uma integração muito grande assim de dados, né? Porque cada dado pode vir de um lugar, pode vir de maneira diferente. Então a gente não tem. Esse é um dos problemas da gente estar utilizando o esquema on-read, né? Então, entre aspas, ele recebe qualquer coisa ali, né? Então, dificuldade tecnológica também, né? Que agora a gente tem que tentar dominar aqui uma diversa gama de metodologia para poder implementar essa solução do Data Warehouse. Então,
o Data Warehouse relacional, a gente precisava ter uma boa base ali de banco de dados, entender da modelagem relacional e entender também da modelagem multidimensional, e ali mais ou menos a gente conseguia caminhar em alguma ferramenta de ETL. Aqui não, aqui a gente já tem uma gama de tecnologias envolvidas aqui que a gente tem que dominar um pouco mais para conseguir implementar essa solução, né? Pois bem, então, uma vez que a gente teve uma base aí de como funcionam os dois, como que a gente poderia fazer, entre aspas, aí uma transição entre os modelos aí, né? O mais importante, pessoal, é saber se realmente é necessário no momento de maturidade de dados que a gente tem, se é realmente necessário fazer essa transição e se o DW clássico ou relacional, ele não atende a gente naquilo que a gente precisa. Essa talvez seja a principal questão aí que a gente precisa responder para fazer essa transição. Caso a gente queira utilizar uma abordagem mais moderna, que uma das formas de fazer é talvez caminhar com os dois em paralelo. Então a gente tem aqui as fontes de dados brutos e não estruturadas, que elas são armazenadas aqui no Data Lake, uma vez que o nosso Enterprise aqui ou a Data Warehouse relacional, ele não tem a habilidade de trabalhar com essas informações que não são estruturadas, então ela recebe dados ali de um modelo estruturado, tá, muito possivelmente um banco de dados relacional. E a partir daqui a gente pode tomar dois caminhos. A gente pode pegar aqui, salvar essas informações que são estruturadas no Data Lake em formato de arquivos lá e disponibilizar para o pessoal acessar o Data Lake, o pessoal que gera relatórios acessar o Data Lake, ou essa mesma informação que a gente tem aqui, a gente acessa o banco de dados relacional. Então, nesse primeiro momento a gente anda com ele em paralelo, anda com os dois recursos em paralelo, que gera uma dificuldade, né, andar com dois recursos em paralelo. E o que é produzido aqui a gente salva no Data Lake e disponibiliza para a geração de relatórios, e a gente pode enriquecer aqui essas informações com essa camada não estruturada aqui, desde que tenha alguma relação com aquilo que a gente pegou aqui. Então a gente pode integrar essas informações para poder disponibilizar essas informações. Então ele vem aqui as informações corporativas e pode ter adição aqui, o enriquecimento de outras informações aqui, de redes sociais, de dispositivos sensores, de IoT, esse tipo de coisa aqui. Então essa é uma das formas aqui que a gente pode chamar de arquitetura de ampliação aqui, né? Então na verdade a gente está expandindo, a gente está ampliando o DW clássico aqui, ó, com informações que em tese ele não consegue trabalhar. Então, a partir do momento que a gente está fazendo esse enriquecimento, a gente tem as informações corporativas e a gente adiciona informação não estruturada. Então, aí a gente tem o critério de ampliação do Data Warehouse clássico aqui. Essa é uma das formas de poder trabalhar com isso. A gente pode também pegar e tentar migrar aqui essas informações para um Data Warehouse moderno que trabalha na nuvem. Então, assim, ó, por exemplo, o que a gente pode... Só que essas abordagens aqui, elas têm um custo um pouco elevado, então a gente tem que pensar muito bem para fazer elas, né? Então, a gente tem aqui o Synapse, que roda na nuvem da Azure, a gente tem aqui o BigQuery, que roda na nuvem da Google, o Redshift, que é famoso também, que roda na AWS, e tem aqui esse outro famoso aqui, que é o Snowflake, que ele pode rodar desses players aqui, mas ele é um componente aqui, é uma possibilidade de utilizar independente dessas plataformas aqui. Então ela não pertence nem a Microsoft, nem a Amazon e nem a Google. Só que ele pode rodar nesses players aqui. Então perceba que aqui, ó, do ponto de vista de estrutura, de arquitetura, quase a mesma coisa. Quais são as vantagens desses caras aqui? A gente pode utilizar aí tanto a abordagem do multiprocessamento paralelo, o MPP, ou
o processamento simples, né? A diferença principal entre esses dois modelos que nem a gente pode ver aqui, ó, é a possibilidade de trabalhar sob cluster. A gente tem a possibilidade, como são players aqui da nuvem, existe a possibilidade de trabalhar sob cluster. Então ele consegue expandir e diminuir o cluster que a gente tem aqui. É a mesma coisa que a gente tem aqui, tanto o BigQuery, o Redshift, o Synapse e o Snowflake. Existe essa possibilidade. E a diferença de utilizar o processamento MPP, né, que é a questão do... Então, para entender, a gente tem dois modelos ou paradigmas, topologias de processamento, né? A gente tem o SMP, né, que é a multiprocessamento simétrico, e a gente tem o MPP, que é o processamento massivo paralelo, né? Em resumo, assim, para a gente poder resumir de maneira bem sintética que a diferença entre eles é que quando a gente usa um sistema simétrico, o SMP, cada processador ele compartilha os mesmos recursos de memória e armazenamento. Então, a gente pode ter lá, o que a gente tem quando a gente trabalha com núcleos de processamento, né? Então a gente às vezes tem um servidor grande lá com 64 núcleos, mas a memória e o armazenamento, esses 64 núcleos, eles compartilham. E quando a gente tem o processamento massivo paralelo, não. Então cada unidade de processamento, ela tem os seus recursos, dedicados, né? Então a gente tem ali, imagine que a gente tivesse uma máquina com 16 núcleos, para ficar mais tranquila a análise. Então, para cada núcleo, a gente tivesse separado aqui, dedicado, uma quantidade de memória e uma quantidade de armazenamento. E o único que ia usar essa parte separada, essa parte separada de memória e armazenamento, era a unidade de processamento ao qual ela está destinada, né? Então, com isso, o que a gente consegue fazer? A gente consegue expandir essa escala de forma horizontal e aproveitar todos os benefícios aí da clusterização. Então, e quando a gente olha para as interfaces desses players aí, a gente vai ver que no alto nível ali, que a gente tem ali, no alto nível, a gente está trabalhando como se estivesse utilizando o modelo relacional. Então a gente tem um conceito de tabela ali, talvez um conceito de tabela externa, a gente tem a questão de fazer os joins, de usar função. Então ele consegue ter essa camada de abstração assim, mais alto nível, que para a gente que está trabalhando efetivamente com os dados ali, a gente não sabe de nada que está acontecendo embaixo. Mais uma vez, a gente precisa lembrar que essa abordagem aqui, ela não é barata, assim, usar esses players aí. Então, mas dependendo da quantidade de dados que a gente tem, talvez seja a única coisa que pode resolver, desde que a gente não queira partir para outras coisas, né? Outras situações mais novas aí. Então essa é uma possibilidade se a gente quiser fazer uma transição aí do banco de dados relacional para o Data Warehouse moderno. Então aqui a gente tem um desenho aqui da camada do MPP, o engine do MPP, né, que a gente tem. Então a gente tem no caso aqui a camada de abstração, que é o control node aqui, ou seja, o nó de controle para trabalhar com esses núcleos de computação. Então ele tem a camada de armazenamento aqui, que é no caso, isso daqui é um desenho do Synapse, né? Então tem a camada de armazenamento, perceba, cada computer node aqui, ele tem essa quantidade de memória ali disponível, tem ali o disco próprio, a unidade de armazenamento própria que ele vai usar ali. Então ele pode receber uma carga de informação muito grande aqui, ó, e quando chega aqui, ó, ele divide. Então cada um vai fazer um pouquinho e depois a gente junta de novo o que foi feito aqui, ó, ou salva na unidade de armazenamento ou disponibiliza para fazer algum tipo de análise. Então é a máxima ali do dividir para conquistar. Então aqui uma breve explanação assim da camada de processamento massivo aí. Só que é caro, isso aqui é bem caro de utilizar. E aí agora a gente tem também um recurso mais recente
digamos assim, que é uma camada de Delta Lake. Então, a grosso modo, o que é o Delta Lake? O Delta Lake é como se ele criasse uma camada de abstração sobre o Data Lake, e a partir dessa camada de abstração, ele tentasse, de alguma forma, simular um funcionamento de um esquema quase próximo ao relacional. Então ele sai ali daquela abordagem de armazenamento de arquivos e cria uma camada de abstração que, para quem está usando, passa a impressão de que você pode estar trabalhando ali com um modelo relacional. Então talvez essa seja a tentativa mais forte assim de tentar substituir o Data Warehouse relacional. Então esse desenho que a gente tem aí na tela, esse slide, eu peguei essas figuras aqui de um artigo que o pessoal que mantém aí Delta Lake escreveu, mostrando a diferença aqui quando a gente tem um esquema de Delta Lake, quando ele é implementado da camada normal. Então, o que a gente tem aqui nessa arquitetura? A gente tem, por exemplo, a gente tem aqui um MySQL, um banco de dados relacional rodando. Então ele cai para cá, então tem a primeira camada de ETL. Então, quando ele faz a primeira camada de ETL, ele salva no arquivo aqui, o arquivo do tipo Parquet. Então ele continua aqui. Então, uma parte ele salva, outra parte ele envia para a fila aqui de streaming. Se precisar fazer um novo tratamento aqui de dado, ele trata esse dado de novo, esse dado que já veio tratado aqui, salva uma tabela Parquet de armazenamento aqui e disponibiliza também para o Stream Analytics. Então, se alguém quiser acoplar uma ferramenta de leitura aqui, ele consegue fazer leitura em tempo real. E o que acontece quando a gente está aqui na camada de store, aqui na camada de armazenamento? Ele gera os arquivos Parquet e a partir desse primeiro arquivo aqui, ele também tem uma etapa de TL aqui, de transformação que pode gerar esse arquivo aqui também, manipular esse arquivo, e pode gerar um outro arquivo mais enriquecido para uma camada aqui de pessoas que podem fazer essa análise. No caso de Data Scientist aqui, geralmente ele vai utilizar os arquivos aqui, não é obrigatório, né, pessoal, mas em tese ele pode usar para as experimentações arquivos que não sejam tão trabalhados assim, né? E por que esse formato aqui é utilizado, o formato Parquet? Porque o formato Parquet ele tem uma forma de armazenamento que é o armazenamento baseado em colunas. Então, quando a gente gera aqui os Parquet, ele já tem essa abstração aí de gerar... nos bancos de dados relacionais hoje a gente tem a possibilidade de usar índices column store, né? A diferença entre a abordagem column store e a abordagem raw store é que quando a gente está armazenando no conceito de raw store aqui, a linha toda é armazenada como uma unidade de armazenamento. Então, se a gente fosse trabalhar a questão de bloco, cada bloco tem uma linha inteira. E qual que é o problema? Não é problema, né? Qual que é a situação dessa questão aqui? Que até hoje ela é utilizada nos bancos relacionais. A gente tem tipos diferentes de dados, e toda vez que você precisa ler uma informação, como você não lê a linha em si, e você lê a unidade de armazenamento que ela tem, no caso, por exemplo, de um Oracle, o cara vai ler o bloco, tem que ler o bloco inteiro, porque a estrutura de leitura lê o bloco, e ali dentro ele vai ler ali, mas ele teve que ler o bloco inteiro. Se a gente estivesse falando de SQL Server, ele ia ter que ler a página de dados inteiro, independente se tiver mais ou menos dados, ele ia ter que ler a página inteira, e a página possuía todas as informações. Então, e qual é a desvantagem desse modelo em relação ao Column Store? Significa que cada unidade de armazenamento ela vai armazenar somente uma coluna. Então, qual que é o benefício dele armazenar somente uma coluna? São dois. Na agregação, se a gente precisar agregar uma informação, agrupar, ele não precisa ler todas as unidades de armazenamento. Quando ele lê uma unidade de armazenamento só, existe a possibilidade dele conseguir agrupar essa informação. E como cada coluna ela é armazenada em unidades de armazenamento diferentes, quando a gente tem ali os algoritmos de compactação dos dados,
quando a coluna é de um tipo só, ele tem a tendência é ser mais eficiente nessa compactação, porque cada tipo de dado ele tem um algoritmo de compactação diferente, né? Então, para campos numéricos é um algoritmo que faz a compactação, para um string é outro algoritmo que faz uma computação, se é um campo data é outro algoritmo que faz a compactação. Então, quando a gente tem esse tipo de colunas, como cada coluna, cada unidade de armazenamento, ela só armazena um tipo de dado, ela não precisa ficar variando os algoritmos que ela usa. Então, é esse problema que a gente tem aqui. Como a unidade de armazenamento possui todas as colunas, para cada coluna ele vai ter que usar, desde que as colunas sejam de tipos diferentes, para cada coluna ele vai ter que usar um algoritmo de compactação diferente, que é o que não acontece aqui. Mas tirando a compactação de lado, que é um forte indício aí da gente economizar com a quantidade de dados, desde que eles sejam bem compactados, essa questão da agregação, dele não precisar ler o conjunto ele não precisa ler todas as colunas para fazer a agregação de uma só. Isso aqui ele consegue, então ele não precisa ler todas essas colunas aqui se eu quiser agregar só o ID. Então ele tem uma economia de leitura e um ganho de performance muito grande aí, né? Então essa que é a abordagem que a gente tem quando a gente está utilizando arquivos Parquet, que eles fazem essa abordagem de Haustor e Column Store. E assim, por que é importante a gente entender esse modelo de armazenamento Haustor e Column Store? Porque quando a gente vai utilizar o formato delta, por baixo, o formato delta, ele usa como unidade de armazenamento tipo de arquivos Parquet. Então ele vai salvar um Parquet também por dentro, então ele vai ter todos esses benefícios aqui da abordagem de Column Store, mas algumas características que são, por exemplo, ele mantém um log, ele permite fazer inserção no arquivo, apesar de não ser muito comum assim, né? Ele consegue fazer inserção no arquivo. E outra situação interessante é que essa camada de abstração que ele cria, ele permite a gente utilizar comandos do tipo de DML, de manipulação de dados da linguagem SQL mesmo. Então, assim, se a gente fosse parar para observar, talvez essa aqui seja a maior possibilidade de, entre aspas, uma renovação, para não usar a palavra substituição, do modelo clássico, porque agora eu tenho o melhor dos mundos, eu consigo armazenar esse tipo de informação numa camada de armazenamento flexível, com tipos de dados flexíveis, que ela tem a possibilidade da elasticidade de recursos, que a gente não tinha isso de maneira fácil nos bancos de dados relacionais, então ela tem essa possibilidade. Ela tem agora a possibilidade também da gente escrever esse tipo de consulta SQL, que muita gente sabe, então a gente quebra aí uma linha de armazenamento, uma curva de aprendizado aí para aprender outras linguagens. E olha que interessante quando a gente olha para essa estrutura aqui, ó. Perceba que quando a gente está usando aqui a estrutura de Parquet, isso aqui é o Modern Data Warehouse, né? Perceba que aqui, ó, ainda ele faz o uso do Data Warehouse para fazer aquela camada, lembra daquela camada relacional que a gente tinha, que preservava os usuários aqui de BI, com suas ferramentas de self-service, os seus arquivos Excel. Então ainda ele tinha essa camada para esses usuários aqui poder fazer uso dos dados. Aqui já não tem mais. Aqui do Data Lake mesmo, ó, dentro do Delta Lake, utilizando o formato Delta, dentro do Data Lake, a gente já consegue propiciar uma interface para a galera aqui já usar esses caras sem precisar usar o modelo relacional. Então a gente corta uma etapa aqui do processo. Então talvez seja esse aí a possibilidade de finalmente a aposentadoria dos Data Warehouse clássicos. A gente não sabe, não dá para saber esse tipo de coisa, né? Infelizmente não dá para saber esse tipo de coisa aí quando a gente está falando. Muitas vezes a gente tentou matar a tecnologia e quando a gente percebe ela está mais viva que tudo aí, sendo base para muita coisa, né? Então, com esse esquema aqui, eu achei interessante essa imagem que eu peguei no artigo dos caras lá, que mostra uma quebra de paradigma mesmo, que
do ponto de vista até aqui é muito semelhante, só que aqui é um ponto de vista muito semelhante, só que a gente não tem aqui a questão do Data Warehouse que a gente tem aqui. Então será que a gente consegue matar ele aqui agora? Não sei, a ver, né? Então agora que a gente mais ou menos ele deu uma entendida ali, uma conhecida no que são, o que é um Delta Lake, só lembrando, viu, pessoal, o Delta é o formato que a gente salva o arquivo. Então quando a gente está salvando o arquivo Delta, a gente está salvando o arquivo, no final das contas, é um arquivo do tipo Parquet, e que ele tem ali toda uma questão de um arquivo de log junto, tem todas essas questões de poder manipular, tem um registro de transação e por aí vai. E o que tem aqui, uma vez que agora que a gente entendeu essa questão do Delta, a gente pode entender que o Data Lakehouse ou Delta Lakehouse, mais comumente chamado de Data Lakehouse, que se a gente usar aqui a etimologia da palavra, a gente pode entender que isso aqui é a junção do Data Lake com o Data Warehouse. Então o que ele tem aqui, ó, fazendo uma comparação, o que a gente tinha aqui, ó? A gente tinha no Data Warehouse a camada estruturada de dados, só estruturada. Deixa eu limpar para pegar embaixo aqui, né? A gente tinha a camada estruturada de dados, só estruturada. A gente tinha a camada de ETL que salvava as informações no Data Warehouse, modelado utilizando uma modelagem multidimensional, e a partir daí a gente tinha os usuários ali que faziam os seus reports ali e utilizava as ferramentas de Self-Service BI. Com o Data Lake, o que a gente mudou? A gente tinha aqui as unidades os arquivos aqui, né, estruturados, semi-estruturados, então a gente e desestruturados, a gente então passava a ter ali flexibilidade maior de arquivos. A gente continuava tendo aqui, ó, uma camada a gente tinha aqui uma camada de ETL, só que essa camada de ETL servia aqui só aos Data Warehouses, não só, né, mas servia o Data Warehouse, e tinha o pessoal aqui, ó, de Data Science e Machine Learning, que fazia o uso das informações direto do Data Lake, sem passar por essa transformação aqui, para poder fazer os experimentos. E aí tinha galera que usava o Data Warehouse, que gerava ali os seus reports e as ferramentas de BI baseado no Data Warehouse, que, como a gente falou, às vezes pode ser difícil para esse pessoal aqui manipular arquivos direto aqui do Data Lake, né? E quando a gente tem aqui o Lakehouse, o que a gente tem aqui, ó? Então a gente tem aqui o Data Lake embaixo, né? Que é esse mesmo Data Lake que a gente tem aqui, ó. Mesmíssima coisa que a gente tem aqui. Só que agora aqui, ó, a gente tem uma camada aqui, ó, tem uma layer aqui que faz todo aquele trabalho, desde possibilidade de usar a linguagem SQL, todo o controle de metadata. Então eu tenho uma camada de governança aqui. Então, para a gente que está usando isso, então agora a gente unificou o repositório de dados aqui. Ele tem um funcionamento semelhante a um funcionamento relacional. Por quê? Porque a partir do momento que a gente gera aí uma camada de abstração nos arquivos para eles trabalharem como se fossem tabelas, a gente facilita para esse pessoal aqui, pessoal de BI e pessoal de report. E ao mesmo tempo, esse pessoal de Data Science e Machine Learning aqui, eles vão estar acessando tabelas, mas nada impede também que eles acessem o arquivo cru que ainda não foi trabalhado, entendeu? Então, o pessoal de Data Science e Machine Learning, ele consegue ali ler as informações que ele precisam sem elas estar trabalhadas ou elas estando trabalhadas, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tinha toda uma camada necessária, uma camada de meio aqui, ó, digamos assim, ó, principalmente aqui com o ETL, ó, que em teoria, evidentemente que o ETL é feito, mas ele é feito aqui, ó, aqui dentro da camada de manutenção. Então ele não é uma camada diferente aqui, né? Então ele é feito uma camada na camada aqui de governança, justamente para atender esse pessoal aqui, né? Porque esse pessoal precisa da informação estruturada, não tem como.
Mas perceba que ele cortou muitos passos aqui e o repositório passa a ser central. Então, quando a gente fala de Data Lake House, o que ele fez? Ele pegou aqui a ideia principal do Data Lake, que é a questão do armazenamento, e através de uma abstração de arquivos Parquet no formato Delta, ele consegue meio que gerar informações quase que semelhantes a tabelas que a gente tem no modelo relacional. Então, quando a gente está dando aqui, a gente está executando um select no Data Lake. Uma vez que a gente utilizou o select no Data Lake, é independente do que ele está fazendo ali para baixo. Então, essa aí é a grande sacada aí, que a gente não sabe se vai dar certo ou não, porque está sendo implementado. Tem toda a questão do Data Mesh que está vindo para frente aí também. Então, no fundo, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe. A gente não sabe se esse cara vai deixar de existir. A gente não sabe se esse cara aqui vai se estabilizar de vez. A gente não sabe se esse cara aqui vai engolir esses outros dois aqui, transformar tudo numa coisa só. A tendência é essa, mas a gente não sabe, né? E o importante aqui, a principal mensagem que a gente queria passar é para tentar saber qual dessas arquiteturas que a gente vai usar. O mais importante que a gente precisa saber é qual pergunta a gente quer responder. Dependendo da pergunta que a gente quiser responder, a melhor abordagem é o Data Warehouse antigo lá, o clássico. Se a gente, dependendo daquilo que a gente quiser responder, a gente pode implementar somente com o Data Lake, e dependendo daquilo que a gente precise responder, a gente precisa de algo mais robusto aí com Data Lake House, ou utilizar aquelas abordagens de W nuvem. Então, tudo vai depender daquilo que a gente quer descobrir. E a gente consegue saber qual arquitetura usar aí, né? Bom, pessoal, acho que é isso. Só lembrando que isso aí é uma visão pessoal aqui do que a gente tem, né? A gente não está fazendo juízo de valor, se é certo, se é errado, se deve ser desse jeito, se deve ser de outro jeito. Então, tá aí, é um ponto de vista pessoal, de uma ideia que a gente tem sobre um pouquinho de arquitetura aí. Espero que possa ter sido proveitoso aí. Beleza, pessoal? Então, vejo vocês. Até mais.